Irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos de volta aqui depois de um tempo e fazer, não sei se eu me sinto muito agradável de ser lembrado como alguém que ele faria parte da terceira idade da igreja, né? Já fazem alguns anos. Então estou vendo ali o Josias, que não era membro, mas já sempre esteve com a gente, né, Josias? E a gente está feliz de revê-lo aqui, né? Acho que só estou vendo você da família Machado aqui. Só, mas tem mais alguns perdidos por aí, né? Com certeza. Riquinho também, presbítero Henrique Jordão. Nós vamos tratar com essa diplomacia toda. O Riquinho chegando, recém-chegado dos Estados Unidos, tinha cabelo na época, né, Riquinho? tá mais cheinho hoje, né? O popular Zunga está aqui também, né, Zunga? Que beleza, hein? Fazemos parte da mesma equipe, daqueles que são preenchidos pelos lados, pelas bordas, né? Não era assim, né, Zunga? Eu também não. Cíntia Camila tá lá? Cíntia Camila, porque a gente se tratava Cíntia Camila, chamava uma, chamava as duas, a gente não sabia quem era quem, mas tá lá, né, Cíntia Camila? Essas meninas são ótimas, de grande qualidade, né? Que bom, Cíntia. Josias, não sei como tá aqui cantando louvor ainda, aguentando ainda, não sei, já de pé, provavelmente realizando as cantatas ainda, né, Josias? Cadê o Josias? Ah, Josias tá lá, né, Josias? Ótimo, tem? Muito bom. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Já foi falado, né? Quando eu saí aqui da Manaim, alguns anos, sou pastor em Itaipava e no Rio Novo do Sul. E agora estamos no nosso 9º ano, ali na igreja em Bom Jesus da Bapuana. Já é uma igreja quase centenária. Nossa igreja está fazendo 96 anos esse ano. Somos por volta de 350 membros. Uma igreja muito abençoada, acolhedora, e também tem uma pegada também um pouco social. Creio que essa pegada é mais, não sei, a gente trabalhou muito aqui nessa parte, né, na época aqui também. Quando Deus deu a oportunidade, a gente comenta um pouquinho daquilo que foi, né, mas o importante é que a igreja continue olhando para frente e avançando. Coloque-se de pé, por favor. Vamos ler até o versículo 8. Nós vamos refletir com vocês sobre debaixo do pé de símbolo, se for possível. Acho que já tem a primeira imagem aí, pode colocar a imagem disso, se tiver aqui e lá é a mesma coisa, né? Ok, põe lá, Cíntia, a primeira imagem. E eu tenho o texto já projetado aí, né? O texto inicial já está projetado também. Mas vamos lá, quando você vai se achando aí, Cíntia, a gente vai dando sequência aqui. Diz-nos assim a palavra de Deus. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam os deuses como já propuseram, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras de prata e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Fica de pé, perceba aí no versículo 4, que a palavra de Deus nos diz que Elias veio e assentou-se debaixo de um zimbro. E ali debaixo de um zimbro, Elias pede a morte. Versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Vamos orar? Agora, eu creio que o diácono, eu já expliquei para você ontem, não foi dessa? Então você fica na transparência, você já sabe como que a coisa funciona? Ah, estou aqui com a mão aqui, o negócio é mais moderno do que eu pensei. Vamos orar. Senhor, te damos graças, glórias e louvor em nome de Jesus por esta manhã. Pedimos que tu nos abençoes, Senhor Deus, que tu fales ao nosso coração, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa edificar as nossas vidas, possamos ser transformados por ela, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Podemos sentar, queridos. O zimbro é uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura e as folhas do zimbro servem como aromatizante. Debaixo do zimbro, Elias pede a morte. Uma situação que pode acontecer com qualquer um daqueles que temem a Deus. Passar por situações tão difíceis, tão internamente complicadas, provavelmente por uma série de situações, algumas das quais vamos tratar nesta manhã. Esperamos que Deus possa também falar ao meu e ao seu coração, para que, se algum de vocês, se algum de nós aqui presentes nos encontrarmos de repente, existencialmente, espiritualmente, também colocados nesta situação de nos encontrarmos debaixo do pé de zimbro, achemos e encontremos alguma possível solução nesta manhã. O que nós queremos ver de 5 coisas. A primeira coisa que nós queremos ver nesta manhã é aquilo que pode nos levar para debaixo do pé de zimbro. Observem, meus irmãos, aí no versículo de número 1, que o texto vai dizer que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Primeira coisa que pode nos colocar nessa situação de chegarmos e nos assentarmos e até mesmo, quem sabe, pedirmos a própria morte debaixo do pé de zimbro é o peso das demandas ministeriais. Talvez eu e você enfrentemos situações tão difíceis na nossa vida, ministerialmente falando, profissionalmente falando, que esse tal peso gera em nós um desgaste muito grande. O texto nos diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias fizera. E Elias é um daqueles profetas que foi preciso tomar a mão à espada. E eu e você, que somos cristãos, e especialmente pastores, parece que nós não fomos muito bem preparados para esse negócio. Nós queremos pregar a palavra de Deus, nós queremos evangelizar, nós queremos abençoar o povo. Mas Elias passa por uma situação extrema de morticínio e aquilo desgasta Elias. Talvez as responsabilidades que eu e você vivamos ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, isso pode gerar um peso muito grande sobre as nossas costas. Elias, por causa provavelmente das demandas ministeriais, ele se encontra estressado debaixo do pé de zimbro. Me recordo que aqui na própria igreja nós tratamos com um casal aqui na época, que uma das dificuldades desse casal estava extremamente ligada à questão profissional. E parece que quando nós tratamos essa situação com alguma coisa muito simples, aquilo parece que abriu algumas possibilidades para aquela família. Em segundo lugar, vejamos também que a aceitação das imprecações, isso também pode nos levar. Veja que o texto vai dizer no versículo 2, que Jezabel mandou dizer a Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um daqueles profetas meus irmãos. Aceitarmos aquelas palavras duras, difíceis, e Elias especialmente nos assusta esse fato de Elias receber
da boca de Jezabel tal coisa, porque Elias sabia que Jezabel provavelmente cumpriria aquilo. Às vezes nós assentamos determinadas palavras em nosso coração e isso pode gerar em nós esse desgaste. Lidar com quem nos odeia é uma coisa, lidar com quem nos odeia e tem poder para fazer aquilo e vai fazer aquilo que cumpre, irmãos, isso pode gerar um desgaste muito grande. Elias aceita aquelas palavras, como o povo de Israel no deserto também recebeu tal palavra, né? Não recebeu, mas ministrou tal palavra ao seu próprio coração. O povo de Israel dizia: nós olhamos para aquele povo e nós nos sentimos como que gafanhotos. E de fato, se nós nos sentimos e introjetamos isso dentro do nosso coração, nós vamos agir como gafanhotos. Elias recebe tais palavras e aquilo gera esse desgaste no Elias. Terceiro lugar, meus irmãos, as pressões imediatas também podem nos levar para debaixo do pé de Zimbro. Aquilo que Jezabel falou, né, popularmente nós dizemos que Elias foi jurado de morte. É assim, né, que nós nos expressávamos há alguns anos atrás. Elias foi jurado de morte. Uma coisa é lidar com uma situação que vai acontecer daqui a 2 anos. Outra coisa é lidar com uma situação que pode acontecer imediatamente. E Jezabel diz: olha, amanhã, a estas horas, você já não está mais dentre os vivos. Então, aquilo cai com um peso muito grande nos ombros de Elias. E Elias é um daqueles que precisa de um milagre, não para daqui 1 mês, um milagre urgente, que Deus possa interferir imediatamente na sua vida. Quarto lugar, a frustração também, ela pode nos levar para debaixo dos zimbros, as frustrações ministeriais. É provável que Elias tivesse uma expectativa de que acontecesse ali em Israel, o que aconteceu mais ou menos no tempo de Jonas, em que Jonas prega o Evangelho, em que Jonas ministra ali a palavra de Deus, e a palavra nos fala ali que desde aquele que se assenta no trono, até aquela pessoa mais simples lá em Nínive, vai se convertendo, mas ao invés de aquilo ter gerado, né, algo semelhante, gerou exatamente o oposto. Jezabel fica furiosa, ela toma uma atitude exatamente oposta. Meus irmãos, cuidado com aquilo. No fato, fiz um casamento recentemente, fiz uma série de aconselhamento com alguns irmãos ali na igreja e especialmente com esse último casal. E uma coisa que eu falei com aquele casal foi: cuidado com aquilo que está na sua mente. O problema não é o André que está aqui. O problema é o André que está na sua mente. O problema não é a Beatriz que está aqui diante de você. O problema é a Beatriz que está na sua mente. São as projeções que você faz. O que você espera dessa mulher? O que você espera desse homem? O que você espera do seu ministério? O que você espera da sua vida? Elias projeta algumas coisas, e quando algumas coisas provavelmente não caminham, não dão certo, ele tem que lidar com uma realidade exatamente oposta daquilo que ele havia projetado. Elias vai parar debaixo do pé de Zimbro. O texto diz que, temendo, ele levantou-se e correu, né, para salvar a sua vida. Hoje nós estamos lidando com isso muito, pastor, nos nossos dias. Não sei como está aqui em Belo Horizonte, mas na nossa região está chegando, mesmo que seja mais interiorana, acredito que aqui já tenha demais, aquilo que é chamado hoje de burnout, né? Que são aquelas doenças ligadas diretamente à questão profissional. O burnout não está ligado com outras questões, é questão de fato profissional. O pastor que projeta, que acredita que Deus vai salvar, vai transformar, Deus pode fazer isso, mas quando não faz, irmão, isso gera um desgaste muito grande. 4 coisas aí que podem nos levar para debaixo do pezinho. As demandas ministeriais, a aceitação das imprecações, as pressões imediatas e a frustração ministerial, isso pode nos levar para debaixo do pé de Zimbro. Isso é interessantíssimo que a gente pense nisso. Cuidado, meu irmão, com essa questão. Ainda, nós devemos pensar ainda numa outra questão. Veja bem, meus irmãos, analisar agora com vocês como reage aquelas pessoas que se encontram nessa situação. Eu queria que de repente você conseguisse se identificar aqui.
No segundo momento, eu quero tratar com você sobre a costumeira atitude de alguém que se encontra debaixo do pé de zimbro. Como geralmente age, como geralmente reage quem se encontra debaixo do pé de zimbro. Veja, em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar, queridos, que quem está debaixo do pé de zimbro, a primeira atitude que toma questão no seu coração é que esta pessoa, ela fica com a vida estagnada, você percebe a sua vida estagnada, a inércia, a estagnação. Veja, a costumeira atitude de quem está debaixo do pé de zimbro, versículo 4 nos diz que Elias, que até então vinha caminhando, Elias assentou-se. Parece que Elias murchou, perdeu sangue nos olhos. Parece que Elias perde o fogo do coração. Ele para a caminhada. Pessoas que às vezes trabalhavam na igreja, se envolviam com as coisas da igreja, mas de repente a vida se torna cinza. Quem está debaixo do pé de zimbro geralmente cessa a caminhada, ela se sente estagnada na sua vida espiritual. Em segundo lugar, a segunda atitude de quem está debaixo do pé de zimbro, além da estagnação, é a impaciência, a irritabilidade. Veja que o texto nos diz que Elias, debaixo do pé de zimbro, diz: basta! Veja que esse basta aqui é Elias dizendo: olha, eu já não aguento mais. Chega! Há uma atitude de impaciência e de irritabilidade. Elias externaliza aquilo que se encontra até então dentro do seu coração. Pais, muitas vezes irritados demais com os filhos, irritados demais com os pais, pessoas que às vezes agem com 3, 4 pedras nas mãos, pessoas que qualquer questionamento que faz, ele já sai dando pernada ninja para tudo quanto é lado. Cuidado, você pode se encontrar debaixo do pé de zimbro. Terceiro lugar, quem geralmente se encontra debaixo do pé de zimbro também, ele manifesta uma baixa autoestima. Aqui há uma junção de termos aqui, eu chamo isso aqui também de necessidade de autoafirmação, ou pode ser comparação, depreciação. Veja que Elias diz assim: basta. Elias diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Veja que há uma necessidade de se comparar. Você deve perceber isso, né, pastor? Pessoal do nosso ministério, pastores que querem ser iguais a pastor fulano de tal. Eu já chamei a atenção de uns 2 lá no nosso presbitério, pelo menos quando era o seminarista. Irmão, para com esse negócio. Seja você. O cara diz assim: ô varão, vamos dar uma martelada aqui, varão. Você já viu isso? Imitando o pastor Jeremias. Tem gente que é assim, quer virar uma cópia de Jeremias, né? Eu sei que Jeremias tem suas qualidades, cada um tem suas qualidades, mas seja você. Tive recentemente um rapazinho muito bom, assim, com muitos dotes, um cara inteligente. E eu falei para ele: o seu problema é que você vai lidar com as suas qualidades. Lidar com os defeitos às vezes é mais fácil do que lidar com as qualidades. Você tem muito mais qualidades estéticas, você tem muito mais qualidades, vamos dizer assim, em termos de fala, de comunicação, do que eu. Então você vai ter que se preparar bem para você transmitir aquilo que você não passar discursos vazios. Eu aconselhando esse rapaz, porque ele tem muitas qualidades, mas ele tem essa qualidade de imitar, de copiar, como dizia antigamente, de remedar. Então veja que Elias diz: eu não sou melhor do que os meus pais. E a pergunta é: e quando é que Deus diz que você tem que ser melhor do que alguém? Você é você, rapaz. Para desse negócio de que o meu marido é assim, eu não sou assim, eu quero o cabelo de fulano, eu quero a boca de fulano, aceita a sua gordice como eu. Não, eu não aceitei, tá? Então, meu irmão, para com esse negócio de ficar se comparando demais, ok? Veja bem que debaixo do pé de zimbro ainda, quem se encontra debaixo do pé de zimbro, além dessa baixa autoestima, desse negócio de ficar se projetando no outro, ele também sofre daquilo que é chamado falta de produção. O texto nos diz que ali debaixo do pé de zimbro Elias dorme.
E algo que tudo indica que esse dormir de Elias não é por cansaço necessariamente físico. Elias toma aqui vamos dizer assim, ele sai de sintonia, ele entra num estado emocional complicado. Isso gera desgaste em Elias. E Elias dorme, significa dizer que Elias se conforma. Muita gente está assim na vida espiritual, dormindo. Eu lidei com vou lembrar algumas questões aqui, pastor. Não tem nada a ver com, é apenas citar essa experiência. Nós lidamos com um caso aqui da igreja, de alguém que não tinha mais, ela não tinha condição mais nem mesmo de lavar uma vasilha dentro de casa. Pastor, eu sei o que é lavar vasilha, mas eu não consigo lavar uma vasilha dentro de casa. Isso me dói. Eu não consigo varrer uma casa. Que ela estava nessa condição, nesse estado. Quem se encontra debaixo do pé de zimbro, ela não se torna uma pessoa produtiva, ela está anestesiada. Alguém já disse no passado que a morte não é a pior coisa da vida. A pior coisa da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto estamos vivos. Elias dorme debaixo do pé de zimbro. Veja em último lugar ainda, que Elias também debaixo do pé de zimbro, Elias desiste, rende, ele entrega os pontos completamente. O texto então vai nos dizer que Elias debaixo do pé de zimbro, ele diz: toma a minha vida, Senhor, toma a minha vida. Ele pede a morte, toma a minha alma. Nós vimos aqui em Belo Horizonte, alguns anos atrás, uma moça que jogou seu filho na Lagoa da Pampulha, e aquilo foi grotesco para mim. Quando eu assisti essa cena, não lembro se foi ao vivo, e alguém ali vendo ali com a carro passeando na beira da lagoa, viu um saco com um certo movimento, puxou aquele saco preto, rasgou, brotou uma criança dali de dentro. Gente, aquilo foi agressivo demais, né? Quem está debaixo do pé de zimbro, geralmente como Elias, desiste, entrega os pontos. Ele se conforma de tal forma ao seu estado, que ele rende completamente, entrega completamente os pontos. Bom, creio que essa primeira e segunda análise, ela deve gerar algumas questões em nós. A primeira coisa que eu queria, antes de partir para uma reflexão mais profunda com você, é pensar naquilo que foi positivo em relação a Elias. O que é que foi positivo em relação a Elias? O fato de Elias desabafar. O fato de Elias pôr para fora aquilo que ele está sentindo. Ainda que ele tenha chegado numa situação tal, uma coisa é chegar nessa situação e não pôr para fora aquilo que eu estou passando. Outra coisa é, de fato, eu expor, eu desabafar. É necessário pôr para fora. E nesse sentido, devemos dizer que foi positivo em Elias. Se você observar o Salmo de número 32, a palavra de Deus diz: enquanto eu calei os meus pecados, veja que é uma situação de pecado, mas ele diz: envelheceram os meus ossos, eu senti dor. Por quê? Porque aquilo estava retido dentro de mim. Se você ler no Salmo de número 39, ele vai dizer: emudeci em silêncio, calei-me. E ele vai dizer: e a minha dor se agravou. Então, é preciso pôr para fora. É preciso abrir a caixa de ferramentas. Se eu me encontro em tal situação, se eu percebo que há falta de produção, se há conformismo, se toda essa situação tem acontecido na minha vida, é possível que eu me encontre existencialmente e espiritualmente em tal situação. Nós vamos caminhar para frente questionando com você que há debaixo do pé de zimbro recursos da parte de Deus. Há recursos. Parece que quando nós nos encontramos debaixo do pé de zimbro, parece que há como que uma cegueira espiritual em mim. Parece que a gente não enxerga alternativas. Mas há recursos da parte de Deus, mesmo debaixo dos pés de zimbro. Então eu queria que você repetisse o seguinte: diga assim: há recursos para mim debaixo do pé de zimbro. Fala comigo. Há recursos para mim debaixo do pé de zimbro. Novamente, só vocês. Há recursos para mim debaixo do pé de zimbro. Dois tipos de recursos nós temos debaixo do pé de zimbro. O primeiro recurso que eu chamo aqui
são de recursos ordinários. Coisas que estão aí, que Deus não precisa necessariamente fazer de algo inédito, de novo na nossa vida, está à nossa disposição. Veja que debaixo do pé de zimbro é oferecido a Elias pão e água. Eu acho interessantíssimo aquilo que é chamado de perspicuidade das Escrituras, ou seja, a forma como a Escritura ela fala e ela coloca intencionalmente algumas coisas ali, aquilo não está gratuitamente no texto. Veja que o texto vai dizer aí no versículo 5 e no versículo 6, observem essa perspicuidade, essa sutileza, né? Deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Agora veja o versículo 6. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água, comeu e bebeu, tornou a dormir. Eu vejo que Deus ministra em Elias aqui, e Deus, não sei se o termo sarcástico caberia aqui, porque a gente pensa em sarcasmo muito nesse sentido negativo, né? Mas Deus é criativo, ele brinca com Elias, mas ele ministra ao mesmo tempo. Deus põe pão sobre brasas, e isso tem muito a ver comigo, porque eu gosto muito de pão caseiro, né? Tinha uma irmã aqui, eu senti demais, mesmo distante, né, a morte da nossa irmã Jorinha, Joracina, uma mulher de Deus. Jorinha é uma mulher que não tinha defeitos, uma mulher difícil até eu falar, porque eu me emociono que Jorinha foi a primeira mulher que me recebeu em casa, aqui na sua própria casa, quando eu vim para esta igreja. Mas é uma mulher de Deus, incomparável. E ela fazia pães, né? Ela tinha essa qualidade, fazia uns pães assim maravilhosos. E eu gosto muito de pão, chamado pão de batata. Gosto muito desse pão de queijo. A menina fez para mim um café maravilhoso de manhã. Eu falei: não, o café e o pão de queijo só já me satisfaz, né? Não precisa de inventar muita coisa, não. Obrigado, tá? Silmara, né? Silmara e Márcia aí, mas o pão de queijo não tem mais. A Sâmia, minha filha, quando nós chegamos no Rio, pastor, e a gente procurava, não achava. E um dia ela chegou para mim pequenininha, segurando a minha assim, fica cá, por favor, pastor. Ela segurou assim na minha camisa assim, e fez assim: pai. Eu falei: Fábio, por favor, pai, por favor. O que, filha? Compra um pão de queijo para mim. Veja que Deus ministra a Elias pão sobre brasas. O que eu quero dizer aqui? Quando eu chego na casa da minha mãe, ela sabe que eu gosto, né, de férias. Às vezes quando eu vou chegar em casa, de longe já sinto aquele cheirinho do pão no forno. E isso é chamado hoje de aromaterapia, né? Alguma coisa assim, né? Então Deus ministra por meio dessas questões ordinárias na vida de Elias. Aquilo já gera algo novo em Elias. Deus ministra ordinariamente. Dá o pão, dá água a Elias. Veja que Deus ministra a Elias, permitindo que Elias durma. Elias dorme. E Deus deixa Elias dormir. Aquilo que hoje é chamado de sonoterapia. Veja que há recursos ordinários da parte de Deus, um sono reparador. Isso é muito importante, meus irmãos, porque tem pessoas que elas se encontram de forma tão abatidas que elas não têm disposição sequer para comer. E aí nós sabemos que saco vazio não para em pé, e a sua situação vai piorar se você não, por exemplo, tomar o seu remédio. Obviamente, com prescrição médica, né? Não acho que você inventou, não. Veja que Deus vai tratar de forma ordinária com Elias, mas Deus também vai tratar com Elias debaixo do pé de zimbro de forma extraordinária. A palavra de Deus nos mostra que Deus ministra ali extraordinariamente também sobre a vida de Elias. E aí há o anjo que vai a Elias, há a palavra ministrada a Elias: levanta, come. Veja que a palavra está sendo ministrada ao seu coração. Veja, meus irmãos, que Deus vai agir também de forma extraordinária. A palavra de Deus diz que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então isso é importante, que ainda que eu esteja debaixo do pé de zimbro, eu não me feche para aquilo de forma extraordinária que Deus
pode ministrar o nosso coração. E eu acho interessantíssimo isso aqui. Por exemplo, que o anjo, além de ser enviado a Elias e de falar a Elias, o anjo também toca em Elias. Veja que isso é interessante, o texto diz, aquilo que eu falei de perspicuidade, o texto diz que o anjo toca em Elias. Isso não está aqui de forma fortuita. Eu me recordo que nós fomos visitar um senhor que a sua esposa havia falecido, não era crente, e ele não gostava também de crente, mas ela aceitou a visita por causa de que a sua esposa, se eu não me engano, era uma mulher cristã. E então nós fomos à sua casa e ele se colocou assim num canto da parede, bem fechado, os seus filhos ali, e ele assim com aquela cara amarrada, como quem não tendo gostado dessa situação. E eu ministrei a palavra, cantamos. Ao final, eu senti necessidade de falar aquele homem mais propriamente. Eu fui até aquele homem e falei com ele assim: o senhor me permitiria eu dar um abraço no senhor? Sim. Eu vou até aquele homem que estava rígido, abraço ele, aperto ele, toco nele. Quando eu faço isso, irmãos, aquele homem desaba, chora, ele chora, ele chora, ele chora. Eu falo: pastor, o senhor não sabe como eu amava essa mulher. Quanto eu tive uma mulher de Deus aqui do meu lado, uma mulher que amava a Deus. E agora eu estou sem essa mulher, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ele se desarma no momento em que eu toco nele. Isso eu aprendi, irmãos, aqui na nossa igreja Manaim. Eu não sei como que é a característica hoje da igreja, né? Acompanho muito pouco vocês, não é nem por nada, porque a vida segue, né? A gente tem as nossas demandas e tal. O fato é que aqui, eu aprendi isso na igreja, uma igreja que chora muito, que se abraça muito, que se toca muito. Eu aprendi no seminário que o culto tem que ser teocêntrico, e eu acredito nisso. Mas com a Manaim eu aprendi que o culto tem que ser teocêntrico, mas ele é antropológico. Ele é teocêntrico, mas ele atinge cada um de nós nas nossas necessidades. Quantas e quantas vezes que eu entrei numa igreja presbiteriana, eu me assentei do lado de uma pessoa, sequer olhar nos meus olhos. E olha que eu não sou irreconhecível, não é o tamanho do homem aqui. Mas às vezes nós temos uma visão tão, nessa dimensão, tão, que parece que as coisas não são para olharmos olhos nos olhos. O anjo toca em Elias, porque Deus nos ensina aqui exatamente essa lição, de que aquilo que é extraordinário nos toca no ordinário, gera em nós algo novo. Então, meu irmão, não deixa de usufruir dos recursos extraordinários de Deus na sua vida. Há ainda um recurso extraordinário que eu acho fantástico aqui nesse texto, é que há ainda a longanimidade com a qual Deus trata Elias. Veja aí que o texto vai descrever que Deus foi extremamente paciente com Elias. Longanimidade, as costureiras aí vão entender isso, é o elástico de Deus. Deus longânimo, longo ânimo, é um elástico que se estica mais. Veja nos versículos de número 5 e 6 que a palavra vai dizer que Elias, depois de dizer assim: eu não sou melhor que os meus pais, né? Basta, Senhor, toma minha vida. Ou seja, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada, eu sou um péssimo profeta, eu sou um péssimo pai. Não sei se Elias era pai, eu sou um péssimo zero. Veja, que Deus poderia falar assim: toma vergonha na cara, rapaz. Veja que a palavra diz que Deus aceita que Elias deite-se, porque ele vai ministrar por meio disso, que Elias durma. Aí o anjo, olha, levanta, toca em Elias: levanta-te e come.
Olhou ele, versículo 6, e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, comeu, olha a administração em quem está desanimado, tornou a beber, tornou a dormir, bebeu e tornou a dormir. Veja o versículo 7, voltou segunda vez no anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então veja que há uma paciência de Deus. Às vezes nós somos extremamente impacientes em nos lidarmos com situações semelhantes a esta. No trato com casais, a gente tem que ser paciente. Às vezes as casais, inclusive na minha comunidade, que passam por situações e às vezes o pastor não tem que interferir de imediato, não. Seja paciente, calma, que às vezes determinadas situações eles vão se resolver, eles vão, tá? Vai dar uma cheiradinha ali, tá? Deixa ele emburrado ali, às vezes ela vai conversar. Tem que ter um pouquinho de traquejo nessas coisas. Semana passada mesmo, nós temos um casal lá na igreja, com uma situação dessas bem complicada, já praticamente a mulher indo embora, já não estava vindo à igreja, e eu fui longânimo. De certa forma parece que eu estava sendo até imprudente com as minhas funções enquanto pastor. Mas a gente tem que tomar cuidado de chegar e não colocar demais o dedo. Domingo passado, ela estava lá sentada. Deus provavelmente me usou ali de uma certa forma assim mais emocional. Oramos com o povo todo à frente, aquele negócio, aquele quebrantamento todo. E minha esposa veio falar no final do culto. Você não percebeu como que ela chorou o culto todo, como ela foi quebrantada? Não sei se foi só um quebrantamento externo, mas de alguma forma o Espírito Santo de Deus estava trabalhando naquele coração. Então veja que Deus ministra também por meio da sua longanimidade. Cuidado quando você julga demais as pessoas, lança um fardo ainda sobre quem já está quebrado. Sabe aquela história de você esmagar a cana que já está quebrada, de você apagar aquela torcidazinha que está fumegando e dizer: ah não, pelo amor de Deus, mas você é crente. Então há recursos extraordinários da parte de Deus, porque Ele é paciente conosco. Vamos para a nossa penúltima coisa aqui. O penúltimo lugar, meus irmãos, como é que nós podemos sair dessa situação? As atitudes necessárias para sairmos. O texto vai nos mostrar que há como sairmos de debaixo do pé de zimbro. Talvez você já tenha percebido, talvez você já tenha entendido que você está de certa forma debaixo dessa condição. Mas a palavra de Deus vai nos dizer algumas coisas. Veja que, em primeiro lugar, para sair debaixo do pé de zimbro é necessário que eu admita que eu me encontro debaixo do pé de zimbro. É necessário admitir, diga, admitir, fala. Admitir, novamente, vai. Admitir, fala novamente. Admitir. Essa nunca foi fraca, mas tá bom. Admitir que eu estou debaixo do pé de zimbro. O texto nos diz que Elias se encontra debaixo do pé de zimbro. Elias, quando abre a caixa de ferramenta, ele está: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, Senhor, quero a minha vida. Ele está admitindo que ele está quebrado, ele está machucado, ele está ferido, ele está arrasado, ele está arrebentado. Mas como é que eu vou sair de uma situação se eu não admito que eu me encontro nessa situação? Então, a primeira atitude para eu sair debaixo do pé de zimbro é parar de transferir culpa. Meu irmão, é admissão. É possível que sair, mas é preciso admitir. Segundo lugar, o texto vai nos dizer que é necessário obedecer. Diga, obedecer, fala. Obedecer. Novamente. Novamente. Obedecer. Mas obedecer o quê? Obedecer incondicionalmente. E Elias, nesse ponto, gente, Elias passa com louvor nesse ponto. O texto nos mostra que todas as vezes que algo foi ordenado a Elias debaixo do pé de zimbro, Elias não titubeou, Elias cumpriu. O texto nos diz que o anjo diz a Elias: levanta, acorda. Elias levanta, come, Elias come, bebe, Elias bebe, dorme, Elias dorme, levanta, Elias levanta, a segunda vez come, Elias come novamente, bebe, Elias bebe. Perceba que Elias obedeceu. Quem quer sair de debaixo do pé de zimbro tem que parar de se justificar
abdicar, de transferir responsabilidade, precisa obedecer. E obedecer incondicionalmente. Tem gente que acha que o pedezinho dá a ele chancela do pecado. Tá? Eu já vi isso muito. O diabo é tão astuto na nossa vida. Eu já vi muitas pessoas. Isso começou com Adão, né? Ela transfere responsabilidade. Ah, pastor. Bom, deixa eu falar assim. Não foi aqui não. Foi aqui. Se eu posso contar, porque não foi aqui. O rapaz chegou, eu era presidente da minha cidade. Excelente presidente. Cara, ninguém nunca teve um presidente de uma cidade tão bom como eu. Eu sou muito humilde, tá? O rapaz chega um dia para mim e eu fui visitar o rapaz que tinha feito aquele negócio lá, que todo mundo é disciplinado por causa daquilo, né? Tinha comida merenda antes do recreio. E então, esse rapaz, tendo feito algo inapropriado, eu como presidente da mocidade, esse era o presidente, foi lá visitar. O que você fez, rapaz? Você não está indo na mocidade, tem 6 meses que não comparece às reuniões e tal. Ah, Valdemir. A mocidade também nunca me visitou. Nunca me visitou. Naquele tempo eu era mais linguarudo do que hoje. A experiência nos ensina que a gente tem que ser menos linguarudo. Até para o nosso próprio bem pastoral. Eu falei com ele assim, então você faz o seguinte, faz uma carta para o conselho disciplinar seu presidente da mocidade, porque o que você fez porque o presidente da mocidade não te visitou. Então veja, Elias não transfere responsabilidade. Elias assume sua responsabilidade, tudo aquilo que lhe é devido, ele obedece, ele cumpre. Então é preciso obedecer incondicionalmente, não usar a situação que eu me encontro para gerar gatilhos, oportunidades, dar ocasião à minha carne. Perseguição nunca fez crente pecar, não. Fez crente se aproximar mais de Deus. Buscar mais a Deus em oração. Então é preciso admitir, é preciso obedecer e obedecer criteriosamente. Eu estou numa situação financeira muito difícil. Eu não tenho como entregar o meu dízimo. Já teve situações que nós criamos uma situação na igreja. Se você está em situação difícil, você entrega o seu dízimo e nós vamos devolver o seu dízimo. Então, não deixa de cumprir as prescrições. Não estou dizendo que você vai fazer isso não, tá, pastor? É só não levar meio doido que deu a gente assim de vez em quando. Então veja, admitir e obedecer. Terceiro, veja que é necessário levantar. O texto nos diz que Elias se levantou, versículo 8, depois de ter comido, depois de ter bebido, obedecendo as prescrições, observando a situação, seja ordinária ou extraordinária, Elias se levanta. Então diga, levantar, novamente. O que eu quero dizer com levantar? Reagir. Pastor Jeremias diz que naquela época da morte da sua primeira esposa, vocês conhecem Jeremias muito bem. E o texto diz que depois de um certo tempo, dizendo que ele foi ficando para baixo, perdeu a vitalidade, perdeu o ânimo, perdeu o fogo nos olhos. Foi orar certa vez, Deus ministrou ao seu coração. Você ouviu Jeremias falando, pessoalmente: reaja, Elias! Ou reaja, Jeremias! Jeremias, reaja! Jeremias, levante-se! Jeremias, sacuda a poeira! Se você ficar o tempo todo, meu irmão, ai de mim, coitadinho de mim, você vai continuar debaixo, de pé, desvio. Penúltima, veja que é necessário ainda prosseguir. Diga, prosseguir. Muito bom, aí agora está legal. Prosseguir. Quando eu falo de prosseguir, eu estou dizendo persistir. O texto, veja o versículo de número 8. O versículo 8 diz que Elias se levantou, comeu, bebeu, veja, e com a força daquela comida caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites.
até Horebe, no monte de Deus. Veja que Elias se levantou, e quando ele levantou, ele prosseguiu. E no prosseguir, ele persistiu. 40 dias e 40 noites. É manter um passo após o outro. É manter um passo após o outro. É continuar nessa caminhada. É não olhar para trás. É pegar um arado e prosseguir. E persistir. E manter adiante a pegada. Amém? Há recurso da parte de Deus. E há condição de você sair de debaixo do pé dizendo. Última característica, veja, que é necessário ainda confiar nos recursos divinos. Veja o versículo 8 novamente. Com a força daquela comida. Que comida? Pão e água. O que é que Deus deu a Elias de combustível? Pão e água. Como é que ele caminha 40 dias e 40 noites? Com pão e água que Deus deu a ele. São os recursos de Deus que, mesmo aparentemente insignificantes, têm o poder de nos energizar e de nos fazer avançar. Então você não pode, irmão, em qualquer situação, por favor, menosprezar aquilo que Deus põe nas suas mãos, aquilo que Deus te dá de recursos. Hoje nós estamos numa época que os pastores estão usando, deixando a palavra de Deus para pregar coaching. Isso até dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Mensagens puramente motivacionais. Agora, sabe o que eu tenho na minha experiência já percebido? Que isso tem uma continuidade muito pequena. Isso falo pela minha própria comunidade. Que viveu um tempo de efervescência muito grande. Pra vocês terem ideia, uma igreja no nosso próprio presbitério, em 7 anos ela subiu de 70 para 700 membros. Em 7 anos. A última recepção de membros, o pastor recebeu 96 pessoas de uma vez, nada só. Na igreja que eu era pastor, o pastor recebeu quase 50 de uma vezada só. De uma enxadada só, como dizem os mineiros. Mas eram técnicas motivacionais, aplicadas, que emocionavam as pessoas. As pessoas participavam do projeto, elas se emocionavam, elas se sensibilizavam. Elas iam para a igreja de forma assim, muito emocional. Em questão de um mês, as pessoas... de um mês para menos, tá, irmãos? De um mês para menos. As pessoas ouviam a palavra, tá? Elas se emocionavam, elas tomavam decisões e elas queriam. E aí quando chegava no dia a dia, mas espera aí, eu queria que a igreja tivesse assim, naquele domingo que eu participei, fosse todo domingo assim e tal. E a pouquinho elas começavam a vazar para comunidades neopentecostais. Não menospreze o recurso de Deus na sua vida. Olha, é uma pedrinha tirada do riacho que derruba o gigante, mas é a pedrinha de Deus. São 5 pães e 2 peixinhos que alimentam 20.000 pessoas, mas são os recursos de Deus. A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e para anular sofismas. Toda altivez, todo pensamento que se levanta contra a obediência de Cristo Jesus. Prega a palavra. Estou dizendo aqui, fazendo uma aplicação agora mais direta a nós pastores. Prega a palavra. E você vai ver que aqueles frutos, eles vão permanecer. A Bíblia nos diz, é para que você vá e dê fruto. E fruto que permaneça. Da mesma forma, meus irmãos, no âmbito espiritual, se alimente dos recursos de Deus. Olha, oração. Vai buscar Deus em oração. Está passando por dificuldade, por situações. Vai para a palavra de Deus. Vai se alimentar da palavra de Deus. Vai abastecer a sua área espiritual com aquelas promessas que a palavra de Deus coloca para a sua vida.
São os recursos de Deus. Veja que Elias caminha um homem que está abatido, frustrado, desanimado, debaixo do pé de zimbro, esse homem agora caminha com a força daquela comida. Eu escrevi um artigo com base nesse texto aqui, se eu não me engano, alguns anos atrás, é o poder dos recursos divinos na nossa vida, analisando algumas pequenas inserções, algumas pequenas coisas que a palavra de Deus coloca, que parecem insignificantes na nossa vida, mas que aquilo tem um poder enorme na nossa vida. Então, jamais menospreze o poder dos recursos que Deus põe na sua vida, desde que sejam recursos vindo da parte dele. Duas observações finais. Em primeiro lugar, observe que quem está debaixo do pé de zimbro é Opa, esqueci, de levantar e reagir. Olha só. Então vamos lá para frente, e persistir. Passei batido aqui no meu slide, pastor. Não estou tão tecnológico como Vossa Senhoria. Observe então que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Observe que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Geralmente nós dizemos o quê? Esse negócio aí de você, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Observe que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Você duvida que Elias era cabra macho? Ele enfrenta 400 profetas de Baal, se eu não me engano, e mais 400 do poste ídolo. 850 profetas. E confronta esses homens lá no Monte Carmelo. Cabra macho. Mas antes de Elias, antes de tudo, Elias é um ser humano. Homem também vai para debaixo do pé de zimbro. Ok? Fica de pé, vamos para a última observação. Observe ainda que quem está debaixo do pé de zimbro é o quê? Um homem, o quê? Cheio do Espírito Santo. Vamos ler juntos aí? Observe que quem está Debaixo do pé de zimbro é um homem cheio do Espírito Santo. não é somente um homem, mas é um homem cheio do Espírito Santo. Você duvida que Deus é um homem cheio do Espírito Santo? O que eu quero dizer aqui? Está entendendo o recado? Que gente cheia de Deus também vai para debaixo do pé de zimbro. Tá? Essa conversa de que não, eu sou mulher de Deus. O homem cheio do Espírito Santo também vai para debaixo do pé de zimbro. Eu quero orar, fechando aqui nossa palavra, que nós temos a ceia no Senhor, lembrando a você que você, antes de tudo, é gente como a gente, que passa por diversas situações, diversas circunstâncias, diversas pessoas passam na sua vida a toda hora, em todo momento, diversas demandas lhes são exigidas, ministeriais, profissionais. E se nós não vigiarmos e não ajustarmos as coisas, talvez nós nos encontramos, talvez haja pessoas aqui nessa manhã debaixo do pé de zimbro. Eu quero dizer que o propósito de Deus não é que você fique debaixo do pé de zimbro. Você até pode chegar lá, mas observe que Deus ordena que Elias se levante e que Elias caminhe até onde? Até Horebe, o monte de Deus. O seu lugar não é debaixo do pé de zimbro. O seu lugar é longe do pé de zimbro. O seu lugar é em Horebe. A sua direção é para o monte de Deus e não debaixo do pé de zimbro. Então eu quero orar que nesta manhã Deus possa ministrar o seu coração. E quem sabe, agora que vamos participar da ceia do Senhor, quem sabe, algumas cadeias, algumas questões possam cair do seu coração, você se quebrantar mais, enquanto gente, enquanto pessoa, ser alguém mais cheio, mais habilitado da presença do Senhor, nesse momento tão específico. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir graça e misericórdia, porque nos encontramos, Senhor Deus, como pessoas diante do Senhor, como seres humanos, de carne e osso, de pele, somos gente,
E o Senhor conhece, tua palavra nos diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor sabe que somos pó. Quantas vezes, Senhor Deus, uma palavra dita ao nosso coração destrói a nossa semana. Quantas vezes, Senhor Deus, um sorriso que não nos foi dado, um olhar desviado, ó Deus, nos lança nessa condição, nos leva para debaixo do pé de zimbro. Espírito Santo de Deus, creio que o Senhor nos trouxe nesta manhã para trazer esta palavra a cada coração, que ainda que tenhamos chegado, nosso lugar definitivo não é debaixo do pé de zimbro. Eu quero pedir que o Senhor esteja, Espírito Santo, ministrar em cada coração esta palavra desta manhã. Eu quero, ó Deus, Espírito Santo, pedir ao Senhor que o Senhor esteja abrindo olhos espirituais para terem a percepção, o entendimento, a revelação espiritual de que há recursos da parte do Senhor para aquele, para aquela que se encontra nesta condição, que o Senhor não colocou um ponto final na sua existência. Até homens de Deus como Elias pediram a própria morte. Quanto mais nós, pessoas, ó Deus, eu não me encontro numa condição espiritual. Eu olho para a condição espiritual de Elias, eu me vejo lá atrás, Senhor. Se homens como este, deste gabarito, dessa estrutura espiritual, chegou nesta condição, Senhor, de pedir a própria morte, ó Deus, quanto mais nós. Mas eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja ministrando esperança em cada coração, para conseguirem discernir os recursos do Senhor, as possibilidades do Senhor, em nome de Jesus, para que tenhamos uma igreja curada, uma igreja sanada, uma igreja com fervor no coração, com sangue nos olhos, uma igreja que ama o Senhor, que obedece a tua palavra, que persiste no caminho em que ela deve andar. Espírito Santo de Deus, ministra graça a cada coração nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, se há situações ligadas ao pecado, como Davi, que haja quebrantamento, pois a tua palavra nos diz que se, ó Deus, tivermos uma coisa contra o nosso irmão, devemos deixar inclusive a própria oferta ali, nos reconciliar primeiro com esse irmão e voltarmos e darmos glórias ao Senhor. Espírito Santo de Deus, se há situações existenciais na demanda da própria vida, Espírito Santo de Deus, ajuda, abençoa, ministra a cada irmão nesta noite, em nome de Jesus. Suplicamos graça e misericórdia, milagre do Senhor na vida dos teus filhos, na minha própria vida, Senhor. Debaixo do pé de zimbro não é o nosso lugar. O nosso lugar é caminhando rumo a Horebe, o monte do Senhor. É o Senhor nos habilitando de tal forma, com recursos aparentemente insignificantes, humanamente insignificantes, mas poderosos em Deus, para fazer uma obra tal que caminhemos 40 dias e 40 noites com passos firmes e fortes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Esta graça que pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém.